Dos emocionantes campos de futebol aos frios rinques de hóquei e quadras de basquete, adoramos ver os atletas mostrarem suas habilidades incríveis. Mas, às vezes, algo muito triste acontece. Atletas morrem enquanto jogam os jogos que amam. Miklos Ferrer. No futebol, houve muitos momentos tristes, mas um que tocou a todos profundamente foi quando Miklos Ferrer, um atacante húngaro, morreu muito jovem enquanto jogava por um clube português em 2004. Ferrer representava energia juvenil e estava se tornando uma estrela em ascensão. Os fãs viam um futuro brilhante a cada gol que ele marcava e a cada aplauso da torcida. Em janeiro, durante um jogo, Ferrer entrou em campo esperando causar um grande impacto como substituto. No entanto, as coisas mudaram inesperadamente quando ele recebeu um cartão amarelo por demorar demais. Ele sorriu em resposta, mostrando sua natureza brincalhona. Infelizmente, momentos depois, ele desabou no campo. O estádio, antes cheia de barulho, ficou silenciosa. Apesar dos melhores esforços da equipe médica, Ferrer não pôde ser salvo. Com apenas 24 anos, um problema cardíaco súbito terminou sua vida e carreira promissoras. As pessoas no mundo do futebol ficaram de coração partido. Os fãs criaram memoriais e outros jogadores prestaram homenagem tanto dentro quanto fora do campo. A morte de Ferrer não foi apenas uma perda para o futebol, lembrou a todos como a vida é frágil, mostrou a necessidade de melhores exames de saúde nos esportes e como a vida pode ser imprevisível. À medida que o tempo passou e o futebol celebrou novos campeões, as pessoas ainda se lembravam de Miklos Ferrer. Seu legado é um lembrete suave para apreciar cada momento, seja no campo ou na vida. Reflete como a vida é curta e como é importante valorizar cada momento precioso. 14. Duk Ko Kim. Duk Ko Kim veio de Gangneung, Coreia do Sul. Nascido em 29 de maio de 1959, ele se tornou famoso no boxe profissional, especialmente na categoria peso leve. Fãs ao redor do mundo o amavam por sua determinação e espírito de luta. Um grande momento na carreira de Kim aconteceu em 13 de novembro de 1982 em Las Vegas. Ele lutou contra Ray Boom Boom Mancini pelo título dos leves da WBA. A luta durou 14 rounds difíceis, com ambos os boxeadores desferindo golpes fortes. No entanto, no 14º round, Mancini acertou Kim com um potente golpe de direita que o derrubou. Kim foi retirado do ringue e levado às pressas para o hospital. Infelizmente, ele morreu 5 dias depois devido a uma lesão cerebral causada pela luta. A morte de Kim chocou o mundo do boxe e levou a mudanças importantes no esporte. As lutas pelo título foram reduzidas de 15 para 12 rounds, e os exames médicos tornaram-se mais rigorosos. Este triste evento nos lembra dos perigos físicos do boxe. Mostra por que precisamos continuar melhorando as regras de segurança para proteger os boxeadores que arriscam suas vidas no ringue. 13. Marc-Vivien Foe. Em 26 de junho de 2003, a atmosfera feliz em Lyon, França, mudou repentinamente durante uma partida semifinal da Copa das Confederações entre Camarões e Colômbia. No 73º minuto, Marc-Vivien Foe, um poderoso meio-campista conhecido por sua força e paixão, desabou no campo, transformando o jogo emocionante em um momento de incredulidade e tristeza. Foe, com apenas 28 anos, era bem conhecido no futebol, tendo jogado por times famosos como Manchester City e Lyon. As pessoas o admiravam por suas habilidades atléticas. Infelizmente, naquele dia de azar, o esporte que ele amava o decepcionou. Apesar dos médicos se esforçarem para ajudá-lo dentro e fora do campo, Foe morreu de uma condição cardíaca chamada cardiomiopatia hipertrófica. Após a morte súbita deste jogador popular, o estádio antes barulhento ficou silencioso de tristeza. Os jogadores mostraram sua tristeza, alguns com as mãos na cabeça, outros ajoelhados em reflexão silenciosa. Esta cena triste era muito diferente do sentimento feliz habitual de uma partida de futebol. Pessoas em todo o mundo lamentaram esta estrela do futebol. Homenagens vieram de fãs, outros jogadores, treinadores e organizações. A morte precoce de Foe fez as pessoas pensarem mais sobre verificar melhor a saúde dos atletas profissionais para prevenir tais tragédias. A memória de Marc-Vivien Foe vive, não apenas na história do futebol, mas nos corações daqueles que testemunharam aquele dia inesquecível. À medida que o futebol continua através de bons e maus momentos, o falecimento de Foe nos lembra de quão frágil é a vida, fazendo-nos apreciar cada momento e cuidar do bem-estar dos atletas que admiramos. Perro Aguayo Jr. No emocionante mundo da luta livre profissional, Perro Aguayo Jr. era uma estrela especial com grande talento e uma personalidade empolgante. Nascido em 23 de julho de 1979 na cidade do México, ele seguiu o caminho de seu pai e se tornou um lutador, rapidamente conquistando fãs em todo o mundo com seu
Infelizmente, sua vida terminou durante uma luta de wrestling em 20 de março de 2015 em Tijuana, México. Aguayo Jr. e seu companheiro de equipe, Manique, estavam lutando contra Rey Mysterio Jr. e Extreme Tiger em uma luta cheia de ação. Aguayo Jr. estava exibindo suas habilidades e fazendo a multidão feliz. Durante um movimento planejado envolvendo o famoso golpe 619 de Rey Mysterio, algo deu terrivelmente errado. Em um triste acidente, a perna de Rey Mysterio atingiu o pescoço de Aguayo Jr. de uma maneira ruim. Aguayo Jr. caiu inconsciente nas cordas e depois no tapete. A equipe médica correu para ajudar e a luta parou imediatamente. Apesar de ser levado rapidamente para um hospital próximo, a esperança se desfez. Em 21 de março, Perro Aguayo Jr. foi declarado morto com apenas 35 anos de idade. Os médicos disseram que ele morreu devido a uma lesão no pescoço com 3 ossos quebrados na coluna. Fãs de luta livre em todo o mundo ficaram desolados com a perda desta estrela querida. Mesmo que a luta livre tenha se tornado mais segura desde então, a memória daquela terrível noite em Tijuana permanece. Isso nos lembra dos riscos que os lutadores correm para nos entreter. Para as pessoas que assistiam naquela noite, a linha entre o mundo de faz de conta da luta livre e a vida real desapareceu de repente. A emocionante carreira de Aguayo Jr., cheia de paixão e movimentos ousados, terminou em tragédia, mostrando como a segurança é importante nos esportes. /11 Phil O'Donnell. Phil O'Donnell nasceu em 25 de março de 1972 em Bellshill, Escócia. Ele era um jogador de futebol trabalhador e dedicado, conhecido por seu esforço e comprometimento. Como meio-campista, O'Donnell passou a maior parte de sua grande carreira no Motherwell FC, na Premier League escocesa. Em 29 de dezembro de 2007, algo muito triste aconteceu durante uma partida contra o Dundee United no Fir Park. No minuto 72, justo quando O'Donnell estava prestes a ser retirado do jogo, ele de repente desabou no campo. Mesmo que a equipe médica tenha tentado ajudar imediatamente, ele foi posteriormente declarado morto no Hospital Geral de Wishaw. Os médicos disseram que ele morreu de insuficiência cardíaca. A notícia da morte de O'Donnell deixou todos no futebol muito tristes. Jogadores, treinadores e fãs compartilharam o quanto respeitavam seu espírito esportivo e o que ele deu ao futebol escocês. Ver um jogador desabar em campo lembrou a todos como a vida pode ser frágil, mesmo durante um jogo. Para homenageá-lo, o Motherwell FC aposentou a camisa número 10 de O'Donnell. Sua morte também levou a mais exames cardíacos para jogadores de futebol. Mesmo que ele tenha partido, o impacto de O'Donnell no futebol escocês continua vivo. Ele jogou mais de 200 jogos pelo Motherwell FC e ajudou o time a vencer a Copa da Associação de Futebol da Escócia em 1991. A história de Phil O'Donnell nos lembra que, mesmo no mundo emocionante dos esportes, coisas inesperadas podem acontecer. Isso mostra por que precisamos de boas regras de saúde e segurança nos esportes. Embora ele não esteja mais conosco, seu nome ainda representa trabalho árduo e compromisso, lembrando-nos tanto da alegria quanto do risco do belo jogo. 10. Antônio Puerta. Antônio Puerta nasceu em 26 de novembro de 1984 em Sevilha, Espanha. Ele era um jogador de futebol incrível com grandes habilidades e um profundo amor pelo jogo. Infelizmente, sua carreira promissora terminou cedo demais. Puerta morreu devido à falência de seus órgãos após seu coração parar de bater por muito tempo. Os médicos descobriram que ele tinha um problema cardíaco raro chamado cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Após a morte de Puerta, os dirigentes do futebol espanhol tomaram medidas. Eles tornaram obrigatórios os testes cardíacos para todos os jogadores. Isso iniciou discussões importantes sobre ter bons profissionais médicos e equipamentos em todos os locais esportivos. Mesmo que sua carreira tenha sido curta, Puerta ajudou o Sevilha a vencer a Taça UEFA em 2006 e 2007. A imagem dele caindo em campo nos lembra por que os atletas precisam de exames regulares e ajuda de emergência rápida. Para os fãs que viram o que aconteceu, transformou uma partida de futebol divertida em um dia muito triste. A história de Puerta mostra por que a segurança dos jogadores e os exames de saúde são tão importantes nos esportes. Para homenageá-lo, o Sevilha FC aposentou sua camisa número 16 e nomeou seu campo de treinamento em sua homenagem. Embora tenha morrido jovem, a memória de Puerta ainda importa no mundo do futebol. 9. Patrick Aking. Patrick Aking, um jogador de futebol animado de Camarões, nasceu em 26 de março de 1990. Ele teve um grande impacto como meio-campista pelo Dinamo Bucareste na principal liga da Romênia. As pessoas o respeitavam por seu jogo energético e habilidades no futebol. Algo muito triste aconteceu em 6 de maio de 2016, durante um jogo contra o Vítor Constanta. Apenas 7 minutos após entrar no jogo como substituto, Aking de repente caiu no chão. Mesmo com as equipes médicas correndo para ajudá-lo, ele foi declarado morto 2 horas depois. Os médicos disseram que ele teve um ataque cardíaco.
chocou fãs de futebol em todo o mundo. Após este triste evento, muitas pessoas, incluindo fãs, companheiros de equipe e outros jogadores, ficaram de coração partido. Para honrar sua memória, o Dinamo Bucareste aposentou a camisa número 14 de Ekin. Além da perda pessoal, a morte de Ekin mostrou como é importante o rápido atendimento médico e melhores exames cardíacos nos esportes. Sua história infelizmente nos lembra que a vida pode ser imprevisível, mesmo para atletas que parecem saudáveis e em forma. A memória de Patrick Ekin continua a influenciar as conversas sobre a saúde e segurança dos atletas no futebol profissional. 8. Dale Earnhardt. No mundo veloz das corridas de carros, onde motores barulhentos e altas velocidades tornam as corridas emocionantes, Dale Earnhardt era um gigante na pista. Ele era conhecido por sua corrida destemida, habilidade incrível e uma personalidade que atraía as pessoas. Mas em fevereiro de 2001, durante a famosa corrida Daytona 500, algo muito triste aconteceu. A corrida naquele dia era como qualquer outra. Multidão cheia, excitação no ar e o cheiro de gasolina. Dale Earnhardt, apelidado de O Intimidador por sua condução agressiva, estava fazendo o que fazia de melhor, lutando arduamente por posição nas voltas finais da corrida. No entanto, quando a corrida estava terminando, uma série de eventos terríveis arruinou a excitação. Enquanto corria próximo a outros carros, o famoso Chevrolet número 3 de Earnhardt bateu em outro carro. O que aconteceu a seguir foi assustador. O carro dele perdeu o controle e bateu de frente em uma parede de concreto. A colisão, a quase 160 milhas por hora, foi devastadora. Mesmo que a corrida continuasse, logo ficou claro quão grave era a situação. Apesar dos esforços para salvá-lo, Dale Earnhardt não pôde ser salvo. A lenda das corridas havia completado sua última volta. A enorme tristeza que se seguiu não foi sentida apenas por seus fãs leais, mas também por outros pilotos e até por pessoas que não conheciam muito sobre NASCAR. Dale Earnhardt significava mais do que apenas corridas. Ele era o coração do esporte, e sua morte repentina deixou um vazio que nunca poderia ser preenchido. Hank Gathers, imagine misturar o corpo forte de LeBron James, a energia inesgotável de Russell Westbrook e o espírito divertido e amoroso de Shaquille O'Neal. Esse era Hank Gathers. Conhecido por suas enterradas poderosas e personalidade alegre, Gathers deixou uma grande marca no basquete. Nascido na Filadélfia, Gathers se tornou um jogador estrela da Universidade Loyola Marymount em Los Angeles. Ele era incrível em marcar pontos e se tornou o único jogador da divisão Premier da NCAA a liderar a nação em pontuação e rebotes na mesma temporada. Ele estava a caminho de se tornar uma estrela da NBA. A tragédia aconteceu no dia 4 de março de 1990, durante um jogo do torneio entre LMU e Portland Pilots. Gathers, que estava jogando muito bem como de costume, de repente desabou após uma enterrada simples no primeiro tempo. Ele morreu ali mesmo na quadra, chocando todos no basquete universitário. Após a morte de Gathers, a Loyola Marymount aposentou para sempre o número 44 de sua camisa. A NCAA também estabeleceu regras mais rigorosas sobre autorizações médicas, especialmente para problemas cardíacos. Sua morte mostrou a todos que a saúde de um atleta é mais importante do que o quão bem ele joga. Embora Gathers tenha morrido jovem, ele deixou uma grande marca no basquete. Sua temporada recorde de 1989 ainda é lembrada na história do basquete universitário. Seu amor pelo jogo e morte súbita se tornaram uma história poderosa sobre talento, sonhos e uma vida que termina cedo demais. Para aqueles que viram a última enterrada de Gathers, a memória é ao mesmo tempo doce e triste. Os aplausos altos, a enterrada poderosa e então o terrível silêncio. Isso nos lembra que a vida é curta e que a saúde importa mais do que qualquer jogo, não importa o quanto você ame jogar. 6. Ray Chapman. Ray Chapman nasceu em 15 de janeiro de 1891 em Beaverdam, Kentucky. Ele era um talentoso shortstop que jogou pelo Cleveland Indians na Major League Baseball. Em 16 de agosto de 1920, durante um jogo contra o New York Yankees no Polo Grounds, algo trágico aconteceu. Chapman foi atingido na cabeça por um arremesso de Carl Mays. A bola estava suja e difícil de ver na luz fraca do entardecer. A bola atingiu Chapman, fazendo-o cair imediatamente. Ele foi rapidamente levado ao hospital, mas infelizmente morreu 12 horas depois devido a uma fratura no crânio. A morte de Chapman ainda é a única causada por um incidente em campo na história da Major League Baseball. Sua morte levou a mudanças importantes no beisebol para torná-lo mais seguro. Essas mudanças incluíram a proibição de speedballs, quando os arremessadores colocam substâncias na bola, o uso de bolas de beisebol mais limpas e brilhantes durante os jogos, e o incentivo para que os rebatedores usem capacetes. A história de Chapman nos lembra por que as regras de segurança nos esportes são tão importantes para proteger os jogadores de lesões mortais. Seu legado continua a influenciar os esforços para manter os atletas seguros. Número 5.
Dan Snyder nasceu em 23 de fevereiro de 1978. Ele era um talentoso jogador canadense de hóquei no gelo que jogou pelo Atlanta Thrashers na NHL. Infelizmente, em 29 de setembro de 2003, Dan e seu colega de equipe, Danny Hitley, sofreram um terrível acidente de carro em Atlanta, Geórgia. Eles estavam dirigindo muito rápido quando Hitley perdeu o controle do carro e bateu em uma parede. Dan foi arremessado do carro e ficou gravemente ferido. Mesmo tendo sido levado ao hospital imediatamente, ele morreu 6 dias depois, em 5 de outubro de 2003. A morte precoce de Dan mostrou a importância da condução segura, especialmente para pessoas famosas. Para lembrá-lo, os Atlanta Thrashers aposentaram o número 37 de sua camisa. A NHL também criou o troféu Memorial Dan Snyder. É concedido todos os anos a um jogador que demonstra trabalho árduo e dedicação, características pelas quais Dan era conhecido. Este troféu mantém viva a memória de Dan no mundo do hóquei. 4. Chuck Hughes. Em um momento chocante e triste na NFL, Chuck Hughes, um wide receiver de futebol americano, nascido em 2 de março de 1943, na Filadélfia, Pensilvânia, desmaiou durante um jogo. Hughes jogou para o Detroit Lions na National Football League. Sua determinação e talento o tornaram popular entre os fãs. No dia 24 de outubro de 1971, durante um jogo contra o Chicago Bears no Tiger Stadium, algo terrível aconteceu. Hughes caiu repentinamente no chão sem ser atingido por nenhum outro jogador. Mesmo que o tenham levado rapidamente ao hospital, os médicos não conseguiram salvá-lo. A causa de sua morte foi uma doença cardíaca que levou a um ataque cardíaco. Hughes é o único jogador da NFL a morrer em campo durante um jogo. Seu triste falecimento fez a NFL focar mais na verificação da saúde dos jogadores, especialmente de seus corações. Isso nos lembra da importância dos exames de saúde regulares, mesmo para atletas que parecem perfeitamente saudáveis. 3. Howard Glenn. Hoje em dia, poucas pessoas conhecem Howard Glenn, mas sua história mostra como o futebol americano pode ser duro para o corpo dos jogadores. Nascido em 26 de dezembro de 1939, Glenn era um forte lineman dos New York Titans, agora chamados de New York Jets. Em 9 de outubro de 1960, Glenn estava jogando contra os Houston Oilers no Texas. O jogo foi duro e Glenn foi atingido fortemente várias vezes. No terceiro quarto, ele se machucou gravemente e teve que deixar o jogo. Infelizmente, foi tarde demais. Mesmo que os médicos tenham tentado ajudá-lo no hospital, ele não sobreviveu. Glenn é lembrado como o primeiro e único jogador de futebol americano a morrer diretamente de lesões durante um jogo. Seu pescoço foi quebrado pelos golpes duros que sofreu em campo. A triste história de Glenn fez as pessoas perceberem que o futebol americano não é apenas diversão, pode ser perigoso também. Para os fãs que assistiam naquele dia em 1960, parecia um filme de terror se tornando real de repente. A morte dele levou a regras de segurança melhores para proteger os jogadores. A coisa mais importante não é apenas marcar pontos, é garantir que os jogadores fiquem seguros para que possam continuar aproveitando o jogo da vida, não apenas o jogo de futebol. Número 2. Tommy Hansen. Tommy Hansen nasceu em 28 de agosto de 1986. Ele deixou uma marca duradoura como jogador de beisebol para o Atlanta Braves e o Los Angeles Angels na Major League Baseball. Com 1,98 m de altura, Hansen era conhecido por seu poderoso arremesso rápido e curva. Ele era visto como um jovem arremessador promissor com um futuro brilhante. Infelizmente, no dia 9 de novembro de 2015, Hansen, de 29 anos, famoso por sua bola rápida de 93 milhas por hora, morreu em circunstâncias misteriosas. Sua morte repentina chocou a comunidade da MLB e os fãs. Mais cedo naquele dia, Hansen desmaiou durante um evento em Atlanta enquanto estava cercado por amigos e fãs. Mesmo que a ajuda médica tenha chegado rapidamente e ele tenha sido levado às pressas para o Hospital Piedmont em Atlanta, ele foi declarado morto naquela noite. Os médicos descobriram que seus órgãos falharam devido à presença de cocaína e álcool em seu corpo. A morte de Hansen afetou profundamente a comunidade da MLB. Eles lamentaram a perda de um ex-vice-campeão de novato do ano e um arremessador com grande potencial. Seus companheiros de equipe compartilharam sua tristeza publicamente, lembrando dele não apenas como um jogador habilidoso, mas como um bom amigo. Durante sua carreira, Hansen mostrou um talento incrível. Ele venceu 49 jogos com uma média de corridas merecidas de 3,78 ao longo de 5 temporadas na MLB. Apesar de sua carreira promissora, a morte súbita de Hansen lembrou a todos dos perigos ocultos que podem afetar até os atletas mais fortes. Após a morte de Hansen, a MLB passou a examinar mais de perto os problemas de drogas nos esportes. Eles tornaram os testes de drogas mais rigorosos e criaram melhores programas de apoio para jogadores com problemas de dependência. Embora isso não pudesse trazer Hansen de volta, visava ajudar a prevenir tragédias semelhantes. Para os fãs que o viram desabar, a memória permanece como um triste lembrete de uma vida brilhante que terminou cedo demais.
Bill Masterton. Bill Masterton, um famoso jogador de hóquei no gelo do Canadá e dos Estados Unidos, nasceu em 13 de agosto de 1938 em Winnipeg, Manitoba, Canadá. Conhecido por sua habilidade e amor pelo jogo, ele teve um grande impacto enquanto jogava pelo Minnesota North Stars na National Hockey League, NHL, mas algo muito triste aconteceu no dia 13 de janeiro de 1968 durante um jogo contra o Oakland Seals. Em um momento que mudou tudo, Masterton foi atingido fortemente por dois jogadores do outro time. Isso fez com que ele caísse para trás no gelo e batesse a cabeça. Infelizmente, ele perdeu a consciência imediatamente e nunca mais acordou. Ele morreu 2 dias depois devido a uma hemorragia grave no cérebro. Sua morte precoce deixou a comunidade da NHL profundamente triste. A morte de Masterton levou a mudanças importantes no hóquei, especialmente a regra de que os jogadores devem usar capacetes. Para homenageá-lo, a NHL criou o Troféu Memorial Bill Masterton. Este prêmio especial é concedido todos os anos ao jogador que demonstra determinação, espírito esportivo e dedicação ao hóquei no gelo, qualidades que o próprio Masterton demonstrou. O legado de Bill Masterton vai além de suas conquistas no gelo. Ele desempenhou um grande papel em tornar a NHL mais segura e sua história continua a nos lembrar dos riscos que os atletas enfrentam ao seguir sua paixão. Obrigado por ler. Nos vemos no próximo artigo.